o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7 e o versículo de número 36 em diante. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7 e o versículo de número 36 em diante, nos diz assim: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa, e eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com o unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: Se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe Simão: Uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: Dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E, não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e me enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: Os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa pecados? E disse à mulher: A tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém. Meus amados, aqui é um texto muito conhecido da Igreja do Senhor, e fala-se aqui desta mulher, mas extraindo desses textos em que lemos, eu poderia dizer acerca da redenção de Cristo para todos os pecadores, os excluídos da sociedade. E diante dessa ação em que lemos, podemos entender que todos é um pronome indefinido no plural, da qual pode se abranger o globo, o mundo, a todas as pessoas, a completude da sociedade. Também entendemos que todos pecaram, e isso é bíblico quando se vemos na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 5 e o versículo de número 12, quando o texto diz: Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Ainda na carta de Romanos, no capítulo 3, e o versículo de número 23, tão conhecido: porque todos pecaram e agora estão destituídos da glória de Deus. Essa palavra, ela reflete a totalidade, todos os seres humanos, independente de classe, da ação social, independente de tamanho, de condições, todos pecaram. E nesse peneirão divino
em que biblicamente todos nós também estamos inclusos, precisamos de algo para que possa nos salvar. E é isso que também o apóstolo Paulo deixou claro por revelação divina na carta aos Efésios, no capítulo 1. Veja comigo, por favor, abra sua Bíblia, vamos meditar um pouco na Sagrada Escritura, enquanto você ora por nós. Mas a carta dos Efésios, capítulo 1, e o versículo de número 7, nos diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Isso é interessante compreender esse texto e deixar claro. O dicionário do William Barclay, ele traz a ideia de resgate, de redenção. E quando ele fala de redenção aqui, ele ainda diz que significa a libertação conquistada por um preço. A libertação conquistada e comprada por um preço. É isso que William deixa claro em seu dicionário. E também na versão grega, no Novo Testamento, a versão grega koiné, ela vai nos trazer uma palavra chamada lutron, que significa, acerca da redenção, o preço para realizar o livramento de alguém, ou libertação mediante um pagamento. É isso que o termo grego vai nos deixar claro acerca desse texto. Mas além disso, devemos voltar ao Antigo Testamento e compreender o que significa essa redenção. A redenção no Antigo Testamento, conforme William Barclay deixou claro, resgate, libertação, comprado por um preço, é o que está escrito em Êxodo, no capítulo 21, e o versículo de número 30, quando o texto diz assim: se lhe for imposto resgate, então dará como resgate da sua vida tudo quanto lhe for imposto. Também ainda no livro de Êxodo, no capítulo 6, e o versículo de número que se escreve, o 7, vai nos dizer assim: e eu, o Senhor, vos tomarei, Israel, por meu povo, e serei o vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro, que vos resgato, que vos redimido, que vos liberto, que vos lhe trago salvação debaixo das cargas dos egípcios. É isso que está descrito, é que o nosso Deus, Ele é o Deus que redime ao homem e que liberta a todos que estão debaixo da sua potente mão. Em Salmo 130 ainda, o texto vai nos dizer, no Antigo Testamento, em que esse resgate, essa redenção alcança o homem pecador. Quando nos deixa claro o texto em Salmo 130 e o verso de número 8, nos diz assim: e Ele, o Senhor, reunirá a Israel de todas as... remirá a Israel de todas as suas iniquidades. O nosso Senhor, Ele deixou claro de que desde o Antigo Testamento Ele é poderoso para nos resgatar, nos dar liberdade. E olha, irmão, não tem preço algum viver em liberdade. A melhor coisa é ser livre. E é por isso que entendemos que lá no mundo, depois do Novo Testamento, no mundo greco-romano, a libertação dos escravos era pago por um resgate. E é por isso que em Marcos capítulo 8, versículo de número 37, nos deixa claro o texto: pois que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, e diz o texto, ou que daria o homem pelo resgate da sua alma. O que é que você tem para comprar esse resgate? O texto está dizendo assim: olha, o homem pode ter dinheiro e pode ter tudo, mas o que é que vai lá lhe dar o resgate? Aí a Bíblia Sagrada vai nos dizer: é o Senhor Jesus Cristo.
Jesus de Nazaré, em Marcos capítulo 10, versículo 45, o texto nos diz assim: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas servir e dar a sua vida em resgate de muitos, de todos, da completude. Eu e você agora fomos abrangidos por esse amor chamado redenção do Senhor Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Você pode levantar a sua mão e agradecer ao Senhor Jesus. Eu te agradeço, Senhor. Em primeira carta de Timóteo, do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo de número 6, o texto nos diz assim: o qual deu a si mesmo em preço de redenção. Por quem? Por todos. O pecado abrangeu a todos, mas agora Jesus Cristo veio trazendo libertação a todos. Ele traz essa ação na cruz do Calvário como salvação para todos nós. A humanidade precisava disso, a libertação. Havia, queridos, um mercado onde ali vendia-se escravos. Havia um mercado onde os escravos eram postos, e quem tivesse maior valor comprava os escravos. É aí quando o Senhor Jesus Cristo, Ele entra com a ação de redimir, com a ação de redenção para todos nós. O apóstolo Paulo disse a Tito, capítulo 2, versículo 14, o qual deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade. O qual deu a si mesmo por nós, para nos resgatar, nos livrar, nos trazer uma redenção, nos remir de todo o pecado. Essa ação, entendemos, é que Jesus nos redimiu e nos comprou com o seu sangue. O texto vai nos dizer, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, porque fostes comprado por bom preço, glorificai. É isso que está no texto. Você pode glorificar a Ele? Glorificai. Porque fostes comprado por bom preço, glorificai. Olha, o texto ainda vai nos dizer, e compreendemos no contexto que éramos escravos. Eu e você éramos escravos. Escravos de uma sentença condenatória. Estávamos condenados. Estávamos ali presos, acorrentados. O pecado que tanto aprisiona, estava aprisionando a todos. Vivíamos sob o tacão do adversário. Vivíamos sob o tacão do adversário. Ele aprisionava as almas, deixando cativo. Mas ali entra alguém no mercado dos escravos, e lá vem Jesus de Nazaré, entrando naquele mercado e dizendo: é com meu sangue, o sangue da nova aliança. Aleluia! Glória ao nome do Senhor Jesus para sempre. Por isso que Pedro, ele deixou escrito por inspiração, capítulo 1, versículo 18, e o versículo 19 de sua primeira epístola: porquanto estáis cientes de que não foi mediante valores perecíveis deste mundo, prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso modo de vida vazio e sem sentido. É a vida daquele que ainda anda como escravo, ainda anda ali naquela ação do pecado, mas Jesus Cristo veio comprar, Ele veio redimir, Ele veio resgatar, e aqui estamos glorificando o nome dEle, e agora temos um lugar especial e preparado
preparado para morar. Glória ao nome do Senhor. O apóstolo Pedro ainda diz assim: mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo. Mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem mácula ou defeito algum. Você pode levantar a sua mão comigo e dizer assim: Jesus me redimiu e me comprou com o seu sangue, e aqui estou para adorá-lo e glorificá-lo. A sua presença é sempre constante em minha vida, porque Ele me amou. Ele te amou, Ele nos amou. O seu sangue abrangeu a todos nós. Aleluia! Aquela janta era especial, irmão. Quando o fariseu convida a Cristo, nosso Senhor, aquela janta é uma janta especial. Foi uma festa pomposa, diz os estudiosos. O fariseu convida a Cristo como um convite social. Ele é um anfitrião da casa, ele é o dono da casa. E diz alguns textos de que ele preparou a mesa, e todos sabem que naquela época, na cultura judaica, eles deitavam praticamente na mesa e os seus pés ficavam para trás. Eles deitavam quase deitados, com o ombro encostado, conversando naquela mesa, e os seus pés ficavam para trás. Ali era o lugar principal da casa. Era quando alguns estudiosos dizem que a festa ela era aberta para um público especial e convite. Mas aquela mulher, por algum modo, eu não sei, ela entra na casa, por mais que o texto não diga que houve convite ou não, o texto diz que é uma mulher anônima, ela é uma mulher pecadora, diz o texto. E eu acho interessante, é porque o dicionário de Strong, em um dos seus tópicos, no ponto 268, no dicionário de Strong, fala que o termo grego para a palavra pecadora, aqui em especial, é uma pecadora com o termo de viciada no pecado. O termo aqui diz que ela é especialmente má. Ela gostava em sua vida outrora da ação do vício do pecado. Por isso que o texto diz que ela era uma mulher pecadora. E ela entra, e quando ela entra, diz o texto, de que ela se depara com os pés de Jesus Cristo. Ela se depara com os pés do Senhor. E diz o texto que ela está em mãos com um vaso, o vaso de alabastro. Esse vaso era um vaso translúcido, que tinha uma forma fina e ia se abrindo na boca, onde tinha um tampão. Era uma forma meio arredondada e afinava. Essa mulher estava com este vaso. Por quê? Porque era um perfume muito especial. Era tudo que ela tinha de especial em sua casa. Esse unguento, na terminologia bíblica, era de total especial para ela. Ela leva esse unguento, e quando se depara com o Salvador do mundo, com o Senhor, o dono do céu e da terra, ela logo ali quebra, derrama unguento sobre os seus pés, e chorando, ela enxuga os pés de Cristo com os cabelos, e adora ao Senhor Jesus Cristo. Olha, irmãos, ela quebra o paradigma da sociedade religiosa, ela quebra a barreira religiosa, ela vai ao Senhor dos senhores em adoração, e todos ficam espantados. Por quê? Porque quando um adorador adora em espírito e em verdade, deixa todo mundo observando e vê como é bonito
adorar a Jesus de Nazaré. É por isso que estamos numa igreja que ama, que adora, que exalta. Jesus é entronizado. Aleluia. E o texto diz que ele olha para aquela mulher. Os fariseus e quem está ao redor da mesa olha para aquela mulher. Jesus traz uma lição. Observa aquela atitude tão linda que aquela mulher teve. Aquela mulher, primeira atitude, aproveitou a oportunidade. Ela não desperdiçou a oportunidade. E diz o texto ainda que todo anfitrião deveria, porque está na narrativa do texto, é só compreensão. Diz ainda de que o anfitrião da casa deveria dar uma total hospitalidade ao convidado. O Senhor Jesus faz uma comparação. E nessa comparação, entendemos que primeiro, o fariseu era para recepcionar o convidado, lavando os pés do convidado. Mas aquela mulher, o Senhor comparou, regava os pés do Senhor Jesus com as lágrimas. Segunda ação, todo convidado recebia como boas-vindas, e como na cultura judaica isso acontecia, o ósculo santo. Mas aquela mulher, o Senhor Jesus disse: está vendo, Simão? Ela não para de beijar os meus pés. Ela não deixa de beijar os meus pés, Simão, enquanto tu não me recepcionaste com o ósculo santo. Também o Senhor Jesus Cristo, Ele trouxe a entender ao Simão, ao fariseu, de que ele deixou de ungir a cabeça com óleo. Isso é sinal de respeito. Quem recepcionava com hospitalidade teria que ungir a cabeça com o óleo. Mas o Senhor Jesus disse: está vendo, Simão? Ela está ungindo os meus pés com o perfume, um perfume caro. Nem todo mundo tem esse perfume. É um perfume especial. Olha, irmão, eu poderia citar muitos perfumes aqui caros, mas aquela mulher tinha um que ninguém tinha. Era o perfume que vinha lá de dentro da alma e do coração, e que derramou aos pés do Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Olha, irmãos, entende que esta mulher quebrou a barreira da religiosidade. Essa mulher ainda, ela foi humilde em reconhecer a soberania do Senhor Jesus Cristo. Ela foi humilde, ela foi sincera, ela revelou aquilo que só Cristo sabia, estava lá dentro do ser. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Agora, um ponto essencial é que ela alcançou o coração do Senhor Jesus Cristo. A atitude daquela mulher alcançou o coração do amado, do Senhor dos senhores, Jesus de Nazaré. Alcançou, é tanto que o nosso Senhor Jesus, ele passa a citar a ação daquela mulher, dizendo para Simão, no versículo de número 47, por isso te digo, Simão, que os seus muitos pecados lhe são perdoados. Isso ele está falando com Simão e apontando para ela, e diz assim, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Há uma outra atitude, a quarta atitude dessa mulher, é que essa mulher amou ao Senhor Jesus Cristo. Ei, você veio aqui nessa noite e você ama Cristo. Você ama o Senhor dos senhores. Aquela mulher amou de todo o coração, amar a Deus sobre todas as coisas, e depois ao próximo como a si mesmo. Aquela mulher cumpriu o maior dos mandamentos, é amar a Deus. Ela chegou e o próprio Cristo testemunhou, essa mulher muito me ama, Simão. O coração dela revela quanto ela me ama. Mas ela é uma pecadora, ela precisa de salvação.
não só precisa amar, é preciso buscar o perdão do Senhor. Aleluia! E essa atitude o próprio Senhor Jesus deixa claro, quando o versículo de número 48 diz: e disse Jesus a ela: mulher, os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Versículo de número 50 diz: e disse Jesus à mulher: a tua fé te salvou. Olha, a mensagem que todo mundo queria ouvir e quer ouvir do amado Salvador, o príncipe da paz. Ele disse assim: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Quando o Senhor Jesus fala e disse à mulher: a tua fé te salvou e vai-te em paz, devemos entender algumas terminologias. E a primeira terminologia é Jesus dizendo assim: vai-te. O termo grego vai-te, no dicionário Strong, diz assim: continua na jornada iniciada. Vou repetir. Quando Jesus diz assim: vai-te em paz, Jesus não está expulsando ela. Jesus está dizendo assim: continua na jornada que iniciou a partir de agora. Mas a outra terminologia que o Senhor Jesus diz assim: ó, vai-te em paz. Vai-te, a tua fé te salvou. Quando a palavra diz salvou aí é dar nova vida, fazer ter um coração novo. A palavra paz aqui, Irene, significa estado de tranquilidade de uma alma que tem uma certeza da sua salvação através de Cristo. É por isso, queridos, que o crente, depois em que ele é lavado e remido e tem uma nova vida, aquele fardo agora se caiu, foi embora. Por quê? Porque Jesus diz assim, ó: você vai agora em paz, sem fardo pesado, sem dores na consciência, porque cientemente tu me amaste. É isso que eu quero trazer como conclusão, é que na tua consciência, amigo, conforme disse Pedro, é que na consciência de um homem, de uma mulher que vem a Cristo, primeiro deve entender que o Senhor Jesus Cristo, Ele tira o fardo, Ele perdoa os pecados, Ele redime o homem, Ele dá nova vida, Ele dá uma nova canção, Ele dá uma nova cidade, Ele te dá coisas novas, coisas novas. Assim, se alguém que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Você quer algo novo da parte do Eterno nessa noite? Você quer algo novo do Senhor Jesus Cristo? Venha a Cristo, em nome do Senhor Jesus. Se tiver alguém do teu lado, meu irmão e minha irmã, que ainda não professa, que ainda não aceitou a Jesus, faça dessa forma um convite especial e traga ele, traga ela, em nome do Senhor Jesus. Cadê a primeira vida para o Senhor? Se tem a primeira vida, venha minha filha, venha meu filho, como aquela mulher não desperdiçou a oportunidade. A igreja está orando por ti. Você precisa de Jesus, você precisa do amado, você precisa de salvação. Se alguém, venha com muita pressa, em nome de Jesus.